Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à segunda edição do WIC 365. Eu sou a Letícia Carvalho, sou organizadora do evento. Hoje a gente está aqui com o Glauter Januzzi. Ele é MVP Microsoft Lead e ele vai começar o nosso keynote aqui, né, a abertura do nosso evento. Glauter, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui com a gente, fazendo a abertura do nosso evento pela segunda vez. Uma honra para mim, Lê. Obrigado pelo convite, parabéns pela organização aí, junto com esse pessoal bacana demais, a Thaís, né, o Douglas, o Caio, um monte de MPP envolvido aí, um monte de gente que vai palestrar aqui, só pela foto ali, né, eu já vejo vários também, Cristiano Galvão e muitos outros. Parabéns pela Esse organização ano, e obrigado pelo convite. obrigada, eu que agradeço, para mim é uma honra. Pessoal, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né, a DataSide, a Side Lab, né, o Hub de Inovações da DataSide na área de desenvolvimento, a Sim IT, nosso parceiro pelo segundo ano, né, Flávio, muito obrigada pela parceria, pelo apoio, pela toda ajuda, compartilhamento. Vocês fazem o nosso evento ser cada vez maior e eu sou muito feliz de ter, né, vocês com a gente pelo segundo ano. A Uni 365, que é a Universo 365, né, criada por mim aí, Thaís Romão, agora, né, no mês de abril, a gente lança os primeiros cursos, né, e o Week 365 nada mais é do que um evento para reunir profissionais, né, que também estarão presentes no Uni 365 com a gente lá, compartilhando conhecimento, fazendo com que o conhecimento seja levado de qualidade e de forma correta, né. Pessoal, só para vocês saberem, né, a gente bateu agora, acabou de bater, né, a marca de 3.440 inscritos no nosso evento, né, então eu estou muito feliz, né, tá bombando, eu espero que todos gostem, né. Eu vou ficar aqui no chat, no cantinho, interagindo com todo mundo, nas redes sociais, também durante o ao vivo. Glauter, o show é seu, o palco é seu, eu estou por aqui. Muito obrigado, Lê. Vamos lá, pessoal. Primeiro, mais uma vez, uma grande honra estar podendo abrir um evento grandioso como o IC 365. Temos muito para falar e se ano passado, eu até estou projetando a minha tela aí, Lê, pedir para o pessoal já colocar. Se ano passado eu comecei falando do Microsoft Viva, para quem está lembrado, ou né, para quem quiser acessar aí o evento da primeira edição, vocês vão conseguir ver. E o foco era muito em cima de colaboração. E vocês, a gente tem ouvido bastante, especialmente de outubro para cá, falar de metaverso. Esse ano, então, eu venho trazendo esse tema para a gente poder falar aqui, dando uma visão geral, organizando algumas coisas. A gente tem visto, ouvido, lido um monte de coisas sobre metaversos, sobre metaverso, muitas informações relevantes e pertinentes e muita baboseira também. Então, a ideia é a gente conceituar aqui um pouco a visão de metaverso, deixando claro que o que eu estou apresentando aqui é a visão do Glauter professor, do Glauter mentor, do Glauter que trabalha na área de tecnologia há muito tempo e não da Microsoft oficialmente, até porque as grandes empresas não estão abrindo, né? Estão trabalhando muito, mas internamente, e a ideia é que em um momento futuro, que pode ser 2030, que pode ser antes disso, a gente esteja vivendo esse metaverso. A gente vai entender um pouco mais aqui hoje sobre as tecnologias habilitadoras, sobre desafios, oportunidades e especialmente como que o metaverso pode impactar especialmente esse universo de colaboração aqui de toda a, falando de Microsoft agora sim, puxando, né, para a plataforma de Microsoft 365, colaboração, Teams, o que vem por aí. Então a ideia é a gente primeiro entender, conceituar, né? E eu deixo para o final aqui os meus contatos, para quem quiser continuar conectado comigo nas redes. É como eu falei, um momento muito bacana da gente poder olhar para trás e ver o quanto a gente já evoluiu até aqui, desde os primórdios da internet até, e aí daí surge, né, a gente está vivendo uma era da indústria 4.0 e vale ressaltar, tentando dar uma pausa rapidinho aqui para a gente entender o contexto histórico, se na minha época de escola a gente estudava a Revolução Industrial, hoje a gente já fala das 4 revoluções industriais, da indústria 4.0. Antigamente a gente não tinha essa separação, e aí, se a gente for olhar como que a gente evoluiu até chegar à indústria 4.0,
a gente passou pela primeira revolução industrial de fato, máquinas a vapor, etc. A segunda revolução industrial, quando veio a eletricidade e propiciou uma produção noturna, uma quantidade maior ainda de equipamentos, etc. E a gente chega na internet, na indústria 3.0, que é a informática, né, a microinformática, e aí quando a gente pensa em indústria 4.0, a gente pensa todo esse boom de tecnologias com blockchain, com internet das coisas, com big data, com inteligência artificial, é isso que a gente vive. Agora, trazendo para o nosso mundo aqui de tecnologia, falando só de internet, a gente hoje, em 2022, falar de metaverso é como se a gente voltasse no tempo aí em 1992, que talvez a maioria não era nascida, eu tinha 16 anos, e em 92 a gente falar de internet. Internet em 92 não era uma realidade. A internet começou a se popularizar em 95, 96, e numa internet, né, 1.0, como a gente classifica hoje, muito primitiva, que a gente tinha e-mails, tinha serviços de troca de arquivos, FTPs, e tinha a parte mais interessante da internet, que era a web, World Wide Web, a www. E nesse momento, em 2022, a gente olha para trás e a gente fala assim, a gente vivia na época da pedra lascada da internet. A web 1.0 eram sites, né, como está nessa fotinha do canto direito aí do topo da tela, basicamente texto e link. E aí, numa evolução, né, natural, fotos, texto, links e fotos. E já era muito legal. Tem uma aparição do Bill Gates no programa do David Letterman de 95, e, né, já no momento 95, já no momento onde a internet começava a se popularizar, e o entrevistador pergunta para o Bill Gates: o que é isso de internet? Você sabe o que é isso? Explica para a gente. E aí o Bill Gates começa a falar: poxa, conheço sim, claro, é um negócio super novo, mas todo mundo vai ter a sua própria página, vai falar sobre informações pessoais, as empresas também vão estar lá, as notícias mais imediatas, mais novas, vão estar lá primeiro. E aí o pessoal começava a entender, conceituar um pouco, tentar materializar esse conceito de internet. E aí a gente está falando da primeira fase da internet ou da web, se queiram. Vamos só diferenciar aqui. Internet é a grande rede que conecta todos nós. E aí, em cima da internet ou sobre essa rede, rodam vários serviços. Um deles é a web, que é a parte mais interessante da internet. E ela evoluiu muito. Ela evoluiu para chegar no momento de web 2.0, onde vieram as redes sociais, streaming de vídeo, voz sobre IP, videoconferência, que permite a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui. A gente está vivendo essa web 2.0. Esse ambiente que eu estou falando com vocês aqui, vocês estão me assistindo aí pelo YouTube, eu entro numa solução como o StreamYard, a gente usa o Microsoft Teams, o Zoom, para fazer videoconferência. Isso tudo é a web 2.0. E o que vem a ser, então, a web 3.0? A web 3.0 é o próximo passo, é o que a gente vai tentar explorar aqui um pouco mais, que é a visão se a www, se a web se tornou o serviço mais atrativo da internet, que coloca bilhões de usuários diariamente utilizando a grande rede, a gente acredita que o metaverso vai ser o serviço mais utilizado da internet 3.0, de um futuro próximo. E aí, muitos chamam o metaverso, ou consideram o metaverso como a web 3.0. Alguns falam internet 3.0, mas não é bem assim. E a gente vai explorar um pouco isso. Então, vamos pensar no metaverso como uma internet materializada, numa internet 3D. Uma internet que a gente não só acessa através de dispositivos como o nosso computador ou smartphone, mas que a gente está vivendo, está dentro dela. E aí, imagina que nessa próxima evolução da web ou da internet, a gente vai ter uma web semântica, onde usuários criam seus próprios dados, conectam seus próprios jargões e definições, onde você vai utilizar qualquer mídia, onde você vai estar em qualquer lugar, em qualquer device, e você vai estar conectando com pessoas, colaborando com pessoas, produzindo conhecimento, produzindo conteúdo, compartilhando sobre você. E aí, nesse contexto, eu vou passar um videozinho para dar uma visão, e eu vou comentando um pouco do que eu imagino e do que na verdade, né, pretensão minha dizer que é uma imaginação minha,
qual é a visão da indústria de tecnologia sobre essa internet materializada, especialmente após a divulgação do Facebook, né, da transformação do Facebook como Meta. Então, imagine uma pessoa normal, como eu e vocês, tomando um café da manhã aí, segunda-feira, na sua casa, no seu apartamento, em qualquer lugar, e tudo normal, nada diferente. E aí, ele vai começar a trabalhar, né, às 9 horas da manhã, ele coloca o dispositivo dele, que passa a ser o óculos e não mais um smartphone ou notebook, e aí com isso ele consegue ver seus colegas de trabalho através de avatares ou de imagens holográficas das pessoas, ele consegue ver a tela dos seus dispositivos, né, do seu, o seu setup são várias telas projetadas e ele consegue escolher a música para estar ouvindo, consegue verificar os projetos que ele está envolvido e começar a trabalhar colaborando com pessoas, usando a voz, serviços cognitivos para poder interagir, conectando com os seus colegas de trabalho e pessoas de qualquer lugar, a partir de qualquer mídia e de dispositivos como um óculos, que é o que a gente acredita que vai ser o dispositivo inteligente que a gente vai usar para acessar a internet, não mais um dispositivo inteligente no formato de smartphone, por exemplo. E a grande evolução que está sendo produzida nesse momento também é a substituição. A gente vai precisar entrar numa era de internet 3D, internet materializada, ou metaverso, se preferirem, vamos chamar assim, onde eu tenho que estar com a mão livre, é muito mais natural para eu poder andar na rua, para eu poder andar na minha casa, quando eu quero estar utilizando e tendo essa visão, né, dos meus, seja para entretenimento, seja para trabalho, seja para conexão com pessoas, eu quero colocar o meu óculos, que vai ser o meu dispositivo inteligente, com câmera, com dispositivos de fone para eu poder ouvir, com microfones para eu poder falar naturalmente e esse dispositivo está entendendo meus comandos também, para que eu possa ver coisas complementares, né, o mundo digital dentro do meu ambiente real, dentro do meu universo, eu consigo estar vendo o meu metaverso quando eu coloco o meu óculos e quando eu habilito para isso. E aí você pode dizer, mas se você já usa óculos, como é que seria isso? A minha lente, ela vai ser uma lente de grau e eu vou estar com o dispositivo projetando e vendo todas essas holografias, como vocês estão vendo no vídeo aí. Para quem não usa óculos, vai estar uma lente 0 grau e simplesmente vai ter as mesmas funcionalidades. A projeção não é na lente, a projeção ela é flutuante, ela é uma holografia. Isso tudo não é futuro, isso tudo já existe, só ainda não está disponível 100% no mercado. Mas se você pesquisa o que a Apple já está desenvolvendo com o óculos o Apple Glasses, se você pesquisa o que está sendo desenvolvido em relação à própria Ray-Ban, né, uma marca referência de óculos aí, você vai ver que tem já muita coisa disponível, inclusive algumas coisas comercialmente, alguns dispositivos comercialmente para você comprar. Então, é essa visão de futuro que eu queria que a gente trabalhasse aqui, dessa internet materializada, o metaverso é isso no final das contas, a gente vai chegar nesse momento, como eu falei, daqui a alguns anos, pode ser 2030, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas não tem para onde fugir. É para essa direção que as gigantes de tecnologia, Amazon, Facebook, agora Meta, Microsoft, Google, Nvidia, várias outras estão apontando. Esqueci alguma aqui das 6. Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, Apple, né? E a Meta, obviamente, que para o Facebook, como rede social, é sobrevivência ao metaverso. Por isso, todo esse investimento aí. E a gente pode até discutir depois sobre estratégias de cada uma das grandes. Mas eu queria primeiro falar e entrar um pouco nesse tema. Se a gente fala de colaboração, né, e a proposta, né, acredito que o público aqui do WIC 365 esteja particularmente interessado nessa evolução de Microsoft 365, ou seja lá como a gente vai chamar daqui a alguns anos, mas a grande evolução, hoje, por exemplo, né, que fique bem claro, a Microsoft não chama mais de Office 365, chama de Microsoft 365, tem cada vez mais um universo de soluções plugadas nesse portfólio aí, e aqui, esses ícones aí, até mostram um pouco do PowerPoint, a ferramenta que eu utilizo para poder desenvolver minha apresentação aqui. Eu adoro o que está ali atrás, o OneNote, por exemplo, que eu
tomo todas as notas, organizo por fichas, páginas, sessões, etc. Excel é a ferramenta mais utilizada do mundo, né? E muitas empresas, se o seu Excel deixar de existir, as empresas vão deixar de existir também. E o Outlook, com toda a sua capacidade de gerenciar não só as mensagens eletrônicas, os e-mails, mas também a agenda e tudo mais. Aí, bem lá atrás, o Access, que eu não uso tanto, mas o Word, que me permitiu publicar meus livros também, é uma ferramenta de trabalho. Mas, especialmente, uma solução que cresceu demais, né, dentro dessa família de 365 foi o Teams. E especialmente depois, já vinha numa crescente, né, de vários anos para cá, e já agregando todo aquele conhecimento e evolução de tecnologia de voz sobre IP, de vídeo sobre IP, que a Microsoft, quando adquiriu o Skype, acelerou, né, e aprimorou as suas soluções. Mas quando a pandemia chegou em 2020, a gente teve um crescimento absurdo. No cenário mais otimista projetado pela Microsoft, não teria atingido. Assim como os concorrentes também, né? Outras soluções aceleraram muito no momento da pandemia. Mas falando especialmente de Teams aqui, a forma de colaborar, a forma de interagir entre usuários, entre pessoas, seja de novo para entretenimento, para conectar com outros de forma pessoal, seja para trabalho, para colaboração, ela vai evoluir demais. E nesse sentido, a evolução ela vai sair da tela 2D e vai passar a ter uma experiência muito mais tridimensional, muito mais dinâmica, holográfica, e você consegue, na verdade, ter pessoas se reunindo de diversas partes do mundo, porém com o senso de estar junto, do inglês sense of togetherness, se vocês pesquisarem. Mas é uma forma de você estar ali reunindo com a sua equipe numa sala virtual, trabalhando em cima de uma apresentação que você possa estar fazendo no Teams, por exemplo, mas essa é a visão de futuro do próprio Teams também, onde pessoas podem utilizar o seu avatar, pessoas podem utilizar uma imagem bem próxima à sua imagem mesmo de maneira holográfica, mas a gente vai ter uma forma de colaboração bem mais real, ou você vai sentir muito mais que as pessoas estão ali. E nesse momento a gente ainda vive muito essa visão bidimensional, né? Onde eu estou atrás de uma tela, as outras pessoas estão atrás, a gente vê os videozinhos, a gente consegue já clicar nos ícones e bater palma e mostrar um coração pulsando. Já dá um sentimento legal quando você está falando e você vê as mãozinhas batendo palma ali, mesmo sem você ouvir nada da plateia, mas você sente quando você está numa reunião de times com uma grande quantidade de pessoas e cada um fala um pouco, e quando tem essa interação, você não precisa abrir o microfone para estar demonstrando isso, você consegue, através de emojis que sobem na tela, por exemplo, você consegue sentir que você está sendo bem aceito ou não, ou quando começa a surgir um monte de mãozinha levantada, pessoas têm dúvida e vamos interagir, mas o futuro, que está logo ali, ele vai ser muito mais materializado, tridimensional e com esse senso de que as pessoas estão ali, a gente vai sentir mais essa presença dos outros. E nessa evolução natural, a colaboração, né, ela vai extrapolar uma sala de reunião. Você vai ter, e já existe tecnologia para isso, como eu falei, não é futuro, é presente, várias formas de estar conectando e reuniões diferentes rolando ao mesmo tempo, mas colaborando, discutindo projetos, e especialmente se você está num diagrama ou tomando notas e tudo mais e compartilhando, você consegue fazer isso de maneira que você se sinta dentro desses ambientes virtuais, nesse caso aqui, né, desses ambientes digitais, onde você colabora com pessoas da sua equipe. Tá? E naturalmente a gente já aceita esse tipo de coisa, e as gerações que vêm por aí, se eu, com 45 anos hoje, consigo aceitar, entender e ver que esse é o futuro, a geração dos meus filhos, que hoje tem 12, 8 anos, daqui a 10 anos, 12 anos, estão no mercado de trabalho e para eles é mais natural ainda. Eles não são apenas uma geração que nasceram com a internet, que nasceram com touch, que nasceram com o streaming de vídeo, com videoconferência real e não aquelas videoconferências que a gente chegou a viver cheia de soluços, por falta de uma rede de conectividade, né, de banda larga. Hoje a gente fala não mais de 4G, mas a gente já fala de 5G, de 6G,
Então, esse futuro, ele é mais natural ainda para gerações que vão chegar no mercado de trabalho já já, para colaborar, para participar de projetos, para trabalhar em grandes empresas. E, dessa forma, a visão de metaverso que eu queria compartilhar é uma visão dessa internet 3D, dessa internet materializada, que a gente não vai estar olhando para um pedaço de plástico com um cristal líquido na frente para poder acessar alguma coisa, que eu não vou estar precisando utilizar o notebook que está aqui na minha frente para poder estar acessando a internet ou verificando meus aplicativos. Eu vou estar utilizando o meu óculos e vou seguir dessa forma. E aí, a gente tem uma série de dispositivos, eu vou falar um pouco das tecnologias habilitadoras do metaverso e como que a gente pode estar acessando. E o importante é que a gente entenda que esse futuro de holografia, de projeção, de senso de presença, de senso de que estamos juntos ali, ele é real. E eu não vou entrar em detalhes de estratégia aqui das grandes empresas, mas a Microsoft lançou, né, divulgou ano passado o Microsoft Mesh e está evoluindo muito nessa plataforma, que é uma plataforma de software, que a Microsoft, ela não quer ter o metaverso da Microsoft. Primeiro, uma definição importante é que não vai existir o metaverso, vão existir vários metaversos. O Facebook está trabalhando no dele, né? A Meta está trabalhando no New Horizon, que seria o metaverso do Facebook. A Nvidia tem um Omniverse trabalhando no metaverso da Nvidia. A Microsoft, ela é uma empresa de software e que ela habilita outras empresas a conquistarem sucesso, a atingirem mais. E a sua plataforma de desenvolvimento de soluções de realidade mista e esse senso de presença e tudo mais é chamada de Microsoft Mesh, que é uma camada de software que pode ser desenvolvida soluções para rodar tanto nos dispositivos como o HoloLens e outros que virão por aí, como para outros, né, devices que vão surgir, os óculos da Apple que vão entrar no mercado em algum momento para poder tirar os telefones tradicionais que a gente está acostumado. Imagina que daqui a 10 anos, ou até menos, a gente pode olhar para 2022 e falar, caramba, a gente estava na era da pedra lascada da internet. Como a gente olha para trás hoje a web 1.0, a internet lá de 1995, e achava isso também, e acha isso também, né? Então, o Microsoft Mesh é a plataforma da Microsoft para que empresas possam desenvolver software com realidade mista e com todos esses componentes que vão permitir esse conceito de metaverso. Uma universidade pode criar o seu metaverso, um hospital pode criar o seu metaverso, uma empresa pode criar o seu metaverso, e aí habilitado por uma plataforma de desenvolvimento, como por exemplo o Microsoft Mesh. E se eu falei que a gente tem uma internet materializada, a realidade mista, que é um conceito, uma definição trazida pela Microsoft, ela exatamente ela chama de mista porque se a gente tem o nosso universo, o mundo físico, e a gente tem um mundo digital aqui, ou se queira chamar um mundo metafísico, ou o metaverso, na verdade, a realidade mista, ela junta essas duas tecnologias. Na verdade, ela junta esses dois mundos, né, em uma tecnologia chamada de realidade mista, onde você está vivendo dentro desse universo, mas você tem componentes digitais no seu metaverso. E, e aí, a gente hoje ouve muita gente, isso dentre as baboseiras que eu comentei no início, que eu leio, ouço e escuto de vez em quando pessoas falarem sobre metaverso, como se fosse apenas para jogos, né, apenas para realidade virtual, e não é bem assim. A gente vai ter várias formas de consumir o metaverso, vários formatos do metaverso. Um deles através de realidade virtual, outros através de realidade aumentada e, em última instância, a experiência mais imersiva e interativa com a realidade mista. E aí, a gente tem basicamente nuances, né, diferentes, funcionalidades e aplicações diferentes. Se na realidade virtual, que a gente está bem acostumado, a gente tem simuladores, jogos e outras formas de interagir, e imagino eu, de novo, opinião do Glauter aqui, não tenho nenhuma informação privilegiada, imagino eu que a Meta está desenvolvendo a nova plataforma de rede social dela numa experiência de realidade virtual, já que o Facebook lá atrás, 2014, comprou a Oculus VR, né, que era a empresa mais avançada, com tecnologia mais bem aceita pela comunidade técnica como a melhor para óculos de realidade virtual, né, o Oculus Quest, e
Então, quando o Facebook compra, e agora há pouco tempo anuncia que a gente vai ter o MetaQuest VR, né, o novo dispositivo para realidade virtual, imagino eu que o Facebook esteja desenvolvendo e apontando para criar a nova plataforma deles de rede social, para que seja interessante o bastante para atrair o novo público. Não serão vocês, não serei eu, mas as crianças que daqui a 5, 8 anos estão no mundo adulto, vão estar, de repente, se interessando ou não, dependendo do sucesso que o Facebook vai gerar na sua nova plataforma de realidade virtual, para ser a rede social, já que o Facebook, enquanto plataforma, vem só perdendo usuários e ele não pode mais, como fez no passado, comprar, como comprou o Instagram, como comprou o WhatsApp. O Facebook hoje não consegue comprar o TikTok, não consegue comprar o Twitch, porque o Twitch da Amazon e o TikTok asiático, eles estão num valor de mercado tão alto que o Facebook não tem mais bala. E, então, a grande aposta da Meta é num futuro onde as pessoas possam interagir, né, se socializar, novo conceito de rede social, no mundo virtual. É uma possibilidade. E, naturalmente, evoluindo depois para uma realidade aumentada e, quem sabe, mista. Seria um formato de consumir o metaverso. E jogos também, etc. Um outro formato de você consumir o metaverso é com a realidade aumentada, que já está aí há algum tempo. Em 2017, né, com outros sócios, isso é uma outra história, eu lancei um aplicativo para conectar pessoas utilizando realidade aumentada, baseado no lançamento do AR Kit da Apple. Naquela época, né, já tem 5 anos e ainda é muito moderno, muito novo. E a realidade aumentada só vai explodir quando a gente tiver devices, de fato, em larga escala, consumidos pelo mercado, com valor aceitável, e dispositivos que eu possa sair na rua com ele, não aqueles óculos enormes ou muito futuristas, como a gente tem hoje de realidade aumentada, ou mesmo de realidade mista. Então, são 3 formatos distintos de você consumir o metaverso: a realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista. Mas, no fundo, no futuro próximo que vai chegar, a gente vai ter um dispositivo que a gente vai poder interagir com essa internet materializada, essa internet 3D. Não é o HoloLens, por exemplo. A Microsoft desenvolve o HoloLens não para que pessoas comprem e saiam na rua, mas que para, especialmente na indústria que acelera o desenvolvimento, que pessoas possam colaborar. A gente tem hoje aplicabilidade na área médica, aplicabilidade na área industrial e diversas outras. E nesses ambientes é aceitável um profissional estar utilizando um óculos como o HoloLens 3.0, por exemplo. Mas ninguém vai sair na rua com ele. Não foi para isso que foi projetado. E está sendo, como eu falei, em larga escala e de forma acelerada, projetados os novos devices que vão tornar obsoletos os smartphones que a gente usa hoje. Esses vão ser os devices do metaverso. Óculos que eu possa sair na rua e estar enxergando e estar vendo não apenas o mundo físico, mas o mundo metafísico também, o metaverso, o mundo digital. E se eu falei das tecnologias de realidade, de como a gente pode interagir ou ver o metaverso, de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, e hoje a gente sabe também que vários jogos que simulam, né, um ambiente virtual, Minecraft, Roblox, o próprio Fortnite e outros mais, que a gente tem uma experiência virtual, a gente tem o nosso avatar naquele jogo ali, cada vez mais estão chamando a atenção. Tem os jogos que permitem que você vá ganhando, né, a pontuação, as moedinhas do jogo, e aí alguns deles já geram para você uma carteira, aquela moedinha tem um valor pequeno ou grande, mas viram criptomoedas, e você pode estar ganhando e acumulando, jogando, né, play to earn, jogando para ganhar, e depois aquelas moedas, algumas delas já têm um câmbio com o mundo real, dólar, real, euro, o que for, e pessoas jogam para ganhar. Tudo isso já é uma conexão dessa realidade virtual dos jogos com a tecnologia por trás de blockchain, que é uma das fundamentais do metaverso, que permite que as pessoas não apenas entrem no mundo virtual, por exemplo, mas possam ter o seu avatar lá e dizer: "Ó, esse avatar aqui é meu agora, ele está registrado. Eu construí aqui um castelo no Minecraft, esse castelo é meu". E aí como é que eu registro isso? Através do blockchain, através de um conceito de NFT, que eu só vou dar uma pinceladinha no final. E, basicamente, a gente tem, então, esse mundo de possibilidades de metaverso,
e as principais tecnologias que habilitam, né, essa realidade. Hoje, entenda o seguinte, 2022, hoje o conceito de metaverso é apenas teórico, é um conceito mesmo. A gente tem um monte de jogos que já fazem essa emissão de criptomoedas, por exemplo, que roda a partir do blockchain, mas não existe ainda o metaverso ou os metaversos de forma prática e implementada de fato. Mas a gente está numa transição, numa construção, pavimentando, chegar no momento onde a gente vai ter essa internet 3D, essa internet materializada, como a gente está falando aqui, e especialmente com os novos dispositivos que vão chegar. E aí entendam, por exemplo, quando eu falo novos dispositivos, é para a gente entender que não vamos usar mais isso aqui. Se a gente começou lá atrás também, na década de 90, usando aqueles telefones celulares que eram tijolões, né, e não eram nem touch, nem gráficos, nem tiravam foto, depois passaram a ter câmeras e tudo mais, isso aqui vai se tornar obsoleto, né, daqui a um tempo, tá? As pessoas não vão deixar, né, de comprar os seus smartphones para comprar os seus smart glasses, porque aí você vai ter todas as funcionalidades do telefone, com funcionalidades adicionais de acessibilidade, comandos de voz, você vai poder tirar foto, filmar o que você está vendo de maneira mais natural, fazer um streaming, você está num show, você está num evento, você está fazendo um streaming para a sua plataforma de rede social da época, que pode ser um Instagram 5.0, um novo Facebook ou alguma outra plataforma, e simplesmente com as mãos livres, o seu público está vendo o que você está assistindo, ou se você é um cirurgião, médico, e você está operando, você pode estar filmando aquilo ali e ter alguém de longe, um especialista também, analisando essa sua prática cirúrgica ali e te assistindo e te dando alguns conselhos. Enfim, isso se aplica em qualquer área. Se você é desenvolvedor, você está olhando para o código na sua tela, você pode ter um outro mentor mais experiente te dando alguns conselhos. É só o começo. E o que vai realmente tornar o metaverso uma realidade serão esses dispositivos wearables, né, como um óculos, por exemplo, onde você vai ter nesse dispositivo, sim, todos os aplicativos e funcionalidades que a gente tem hoje no nosso smartphone. Você vai ligar para pessoas, você vai ver geolocalização, você vai tirar fotos, vai filmar, ouvir música e num dispositivo muito mais aceitável e que você pode sair na rua com ele. Não é um trambolhão, como por exemplo o HoloLens. E também não é um dispositivo tão frágil e que precisava ser evoluído como o Google Glass lá do passado, quando o Google lançou. Mas que já tinha bastante coisa legal também, do comando de voz e outras coisas mais. Só que uma tecnologia muito primitiva de realidade aumentada ou de tentativa de realidade aumentada. Então, os dispositivos serão fundamentais para que a gente possa chegar num mundo como esse do videozinho que vocês estão vendo aí, onde pessoas vão estar no ônibus, por exemplo, e você está usando o seu óculos e você está vendo um monte de coisas projetadas em cima do seu mundo real. E aí você desce do ônibus, você tem um monte de informação na calçada, você tem as lojas chamando sobre promoções, você tem outros detalhes sobre a cidade, pontos turísticos. No meio da rua, em algum momento a prefeitura pode querer dar uma mensagem para poder que aquela área seja liberada. E você então vai ter um mundo físico e digital mesclados, né, misturados. É o que a gente chama por isso que é realidade mista. Você pode estar no mercado e aí você pega o carrinho físico lá do mercado e você tem o seu pet virtual ali com você e você começa a andar pelo mercado e você começa a ver promoções e algumas coisas, tudo projetado, né, tudo gerado como realidade aumentada ou realidade mista pelo estabelecimento. E você pode também consultar ali outros mercados, outras lojas e comparar preços, se for o caso. Ou você já fez a sua lista de compras de casa e você traz e você só vai ticando ali, não tem que ter aquele papelzinho ou ficar olhando para o celular toda hora. Você está com as mãos livres. Esse é o conceito de futuro, esse é o conceito de metaverso que eu acredito também e que muitos, né, têm investido nisso. E, naturalmente, para a gente chegar nesse momento aí, hoje a gente já tem blockchain, a gente já tem conceito de realidade mista aumentada, e o que precisa acelerar nesse momento são os dispositivos. Agora, não é fácil para uma Apple
ou uma Samsung desenvolver um dispositivo e começar a colocar no mercado, mudar totalmente a sua linha de produção e matar o seu carro-chefe, que é hoje o smartphone. No passado foi assim. A Kodak teve muita dificuldade de lançar a câmera digital, não lançou, outros lançaram, e a Kodak, que liderava toda a indústria de fotografia, não só vendendo câmeras, mas os filmes e a revelação, ela simplesmente desapareceu do mercado. A própria Microsoft, que dominava 95% do sistema operacional dos computadores que saíam e estavam nas casas de empresas ou nas casas aí de pessoas físicas pelo mundo afora, 95% rodavam Windows, e quando começou primeiro a era da internet, a Microsoft demorou um pouquinho e depois foi atrás, e quando chegou nuvem, por exemplo, ela já, desde o começo, começou a atacar, e hoje, né, lidera computação global em nuvem. Agora, vale notar que quando o iPhone foi lançado, então o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, falou: não, isso aí não vai pegar, não faz sentido um dispositivo desse ganhar market share. E a gente sabe o que aconteceu, o iPhone se tornou referência e todos os outros telefones de outras marcas começaram a copiar, né, a tecnologia totalmente touch, teclado físico acabou, virou só tudo virtual. Então isso vai acontecer, a gente só não sabe em que momento, porque aí depende do mercado lançar. E também não é só lançar o dispositivo, mas uma grande discussão ética que está rolando nesse momento é o seguinte: uma grande empresa, como o Google, por exemplo, ou a própria Meta, elas vivem, o faturamento delas basicamente vem de advertisement, de publicidade, de propaganda. E aí, se eu coloco meu óculos e eu estou dentro da minha casa, eu não quero ver nenhuma projeção de propaganda na minha sala. Eu não permito isso. O meu mundo físico ali é meu. E aí eu saio na calçada, se eu moro, por exemplo, num apartamento e estou no meu condomínio, quando eu estou dentro do meu condomínio, na área comum, enfim, na piscina, eu também não quero estar vendo propagandas. Na verdade, para permitir alguma coisa ali, teria que todos os condôminos permitirem aquilo. Se eu estou na faculdade, a faculdade é que é dona daquele espaço ali, por exemplo, ou dentro de uma empresa, a empresa é dona daquele espaço. Não pode se ter propaganda de qualquer forma, mesmo que eu tenha um dispositivo ali. Se eu saio na rua, quem é a proprietária daquela rua, da calçada pública? É a prefeitura? Não pode ter qualquer propaganda ali? Enfim, então tem uma discussão ética ainda rolando e é pesada, porque o mundo digital está sendo desenvolvido um mundo digital semelhante, espelhando o mundo físico também, para que você possa ter as projeções. E aí você tem várias estratégias diferentes. O Google quer continuar sendo o buscador, porque se a gente hoje na internet ou na web 2.0 gera dados para caramba, e a gente sabe que dados valem mais, né, do que petróleo, a gente está na era da informação. Se hoje, com a Web 2.0, a gente gera zilhões de dados por dia, no metaverso a gente vai gerar ainda mais dados. Se a carreira de cientista de dados, engenheiro de dados hoje é valiosa, no metaverso vai ser ainda mais. Desenvolvedor de software sempre vai ter a sua relevância. Se hoje empresas disputam a tapa aí um bom desenvolvedor, um desenvolvedor mobile, para o metaverso a gente vai ter esse desenvolvimento 3D, esse desenvolvimento imersivo de tecnologias que vão ter modelagens e desenvolvimento de back-end por trás. Área de design, área de marketing. Então, tem um monte de área de direito para toda a parte jurídica e questões legais e éticas também. Então, entendam que o metaverso só vai potencializar e escalar, aumentar a escala de tudo que a gente já tem hoje de questões éticas, legais, morais, tecnológicas da internet. A gente vai sair da Web 2.0 para ir para a Web 3.0 ou para o metaverso. Então, a gente vai ter esse novo mundo e muita coisa está sendo discutida de maneira ética e tecnológica. E avançando um pouco, né? Então, em resumo, os componentes do metaverso relevantes o metaverso está sendo confundido, né? Ou pode ser chamado, né, o novo nome da Web 3.0, que vai ter essa experiência de internet 3D ou internet materializada. A realidade mista,
que muitos podem chamar de realidade aumentada, realidade mista é um termo da Microsoft, mas é algo que a gente vai viver cada vez mais. A gente vai interagir com componentes digitais no nosso mundo físico. E por último, dentro do contexto de metaverso, que para que a gente possa ter essa persistência, essa conexão dos dados, essa perenidade dos dados, os dados ficam salvos, tudo que a gente gera ali tem log daquilo, tem consequência, tem registro, a gente precisa de blockchain como tecnologia para permitir essa cadeia de blocos registrando seus eventos do metaverso, e o conceito de NFT, que é um conceito de ativo digital. Então, se a Web 3.0 é a internet 3D, é a internet materializada, onde cada vez mais vai existir um conceito de internet descentralizada, pessoas vão falar com pessoas, P2P, empresas vão falar com empresas, e cada um sendo responsável e dono dos seus dados, controlar os seus dados. Não vai ter alguém pegando meus dados e guardando em cookies ou outras tecnologias. A questão de privacidade é super importante, a garantia que os meus dados estão seguros. Se a gente fala hoje de computação quântica, que acelera ainda mais a computação binária, e tecnologias de criptografia que no passado eram rígidas, hoje estão sendo reescritas devido à computação quântica, nesse universo de internet 3D ou de metaverso, a gente precisa ainda mais ter garantia de que ninguém vai quebrar a segurança. E se eu estou investindo dinheiro do mundo físico num ativo digital, eu quero que essa transação seja super segura, que eu tenha privacidade também, se eu quiser fazer alguma operação anônima, mas vai ficar tudo registrado nesse grande blockchain. E a experiência, a gente vive a economia da experiência. Pessoas querem mais do que comprar bens, querem ter experiências e pagam por elas. E aí, cada vez mais, a gente vai ter essa melhor experiência, onde, por exemplo, uma única conta de usuário sua vai permitir acesso para qualquer metaverso, para qualquer solução, como a gente hoje, às vezes, usa uma plataforma ou outra de login para acessar. Muita gente hoje tem conta no Facebook só para poder passar e não ter que logar em um monte de aplicativo. No fundo, a gente espera ter nessa Web 3.0, uma carteira onde você possa ter o seu registro de identidade de usuário, o seu avatar, suas preferências, e você possa estar logando em todos os lugares. E nota que essa questão de NFT não é também uma modinha, assim como o metaverso não é moda, é uma tendência. E pessoas hoje estão registrando seus avatares, comprando itens para os seus avatares, e aí o mercado da indústria da moda, de consumo em geral, incentiva isso. A Gucci lança uma bolsa nova no mundo físico aqui e lança uma bolsa virtual, né, um objeto virtual exatamente igualzinho àquela bolsa ali, para que se você quiser comprar para o seu avatar, você pode comprar lá também. Parece loucura, parece bobeira agora, mas é assim que começa. A própria Adidas, a Nike, outras grandes, e aí você ouve, o Neymar comprou um Bored Ape, né, um ícone do macaquinho entediado lá, e por não sei quantos milhões, a Madonna, o Justin Bieber. Entrando nesse mundo de arte ou de coleção, você pode falar sobre valor e falar assim: poxa, isso não vale, isso é absurdo, mas o mercado começa a especular. Por que que a Mona Lisa, que é um quadro não tão grande assim, para quem já viu lá no Museu do Louvre, por exemplo, está atrás hoje de vidro à prova de bala, você não pode chegar nem a 1 metro dela, você fica 3, 4, 5 metros longe dela para você poder ver, e ela vale bilhões de dólares. Porque ela é única, é a original pintada por Leonardo da Vinci. Se você pega uma réplica e coloca na sua casa, ela não tem valor, né, nenhum de mercado. E aí você tem hoje o primeiro tweet sendo leiloado por milhares de dólares também, e outros ativos digitais que passam a ser criados e que têm valor e que pessoas começam a investir e especular. Você pode criar uma imagem, uma coleção com variações daquela imagem, por exemplo, e registrar como NFT. Você está registrando no blockchain, vai ter uma carteira, vai ter um local, um marketplace para poder comercializar aquele ativo digital. O NFT basicamente é um ativo digital. O NFT vem de Non-Fungible Token, um token não fungível. O que é fungível e não fungível? Bitcoins, qualquer criptomoeda, elas também são baseadas no blockchain, assim como os NFTs são baseados no blockchain. Só que moeda, se eu tenho 3 Bitcoins e eu passo um Bitcoin para alguém,
Bitcoin é Bitcoin. Se eu tenho 3, a outra pessoa tem 2, eu passo um para ela, ela fica com 3, eu passo a ficar com 2, e por aí vai. Eles são tokens, mas são fungíveis. Não tem uma unicidade, não tem uma identidade única. O NFT não. Ele é um ativo digital e ele é um token não fungível, porque se eu tenho o primeiro tweet da história registrado para mim e eu comprei ele, eu posso vender para outra pessoa, mas ele é único. Pessoas podem ter cópias, assim como pessoas têm cópias ou réplicas da Mona Lisa, mas a Mona Lisa está lá no Museu do Louvre, em Paris. Então, muito vai se discutir ainda, e quando você procura NFT hoje, por exemplo, na internet, você acha muito mais questões ligadas a investimentos do que tecnologia, porque é isso, o mundo especula. Pessoas compram hoje NFTs e pensando em valorização, assim como compram também criptomoedas pensando em valorização. E aí, se eu falo de metaverso, onde eu vou ter, num futuro próximo, mundos digitais, ou esse mundo digital relacionado ou correlacionado com o meu, cada vez mais pessoas vão comprar ativos digitais e vão registrar e vão poder vender isso também. Se parece absurdo hoje comprar um pedaço de terra, né, ou um lote no metaverso por milhões de dólares também, imagina se esse pedaço de propriedade do metaverso ficar fixo numa entrada, por exemplo, sempre que você for acessar a nova plataforma de rede social do Facebook ou da Meta, você vai chegar e você vai ver esse ambiente ali. Você pode colocar a sua marca ali, a sua loja naquele pedacinho, e todo usuário, os 2 bilhões de usuários do Facebook hoje, da plataforma de rede social do Facebook, vão entrar e vão ver a sua marca ali, vão ver o que é isso aqui, vão explorar. Quanto que isso vale para você? Então, esse tipo de coisa, ele vai ser ainda aterrissado, vai ser ainda materializado e consumido para que novas estratégias possam ser desenvolvidas para atingir o público, novas oportunidades, claro, vão surgir e novos desafios também. Esses dias, dando uma aula sobre isso, eu comentei com os meus alunos, se você acessa hoje google.com e aparece aquele portal, né, super branquinho do Google lá, só com a marca dele lá e o local onde você vai digitar, imagina se você que tem, trabalha em qualquer empresa ou que tem a sua empresa, quanto valeria para você ter o seu banner aparecendo embaixo ali do buscador do Google, sozinho ou com mais 2 outras marcas no máximo, e pessoas clicassem ali e pudessem ir para o seu site. Seja mundial, global, ou seja, todos os usuários do Brasil. Isso aí depende de como você vai negociar com o Google. Uma Coca-Cola pode colocar a marca dela ali, que é que para o mundo inteiro, quando abrir o site do Google, apareça ali. Quanto de visualizações ou de cliques que não vão gerar, né, de potencial leads para a Coca-Cola, nesse caso, gerados pela página inicial do Facebook. Imagina que o metaverso, então, vai ser uma internet materializada, mas você pode entrar no local e começar sempre no mesmo ponto geográfico do mundo digital do metaverso. E se você tem espaços ali, você pode comercializar e pessoas, empresas querem comprar para estar com o seu diferencial. O dono, o que arrematou o primeiro tweet e que tem outros NFTs aí, pode criar um castelo virtual e abrir para visitação e cobrar por isso. E aí você pode pensar, mas quem vai pagar por isso para ver essas coisas? Você pode ver a réplica. E aí eu te pergunto, por que que pessoas pagam X euros para entrar no Museu do Louvre, para ver não só a beleza do palácio que foi lá de Luís XIV, Luís XV, mas também para ver os quadros, ou o quadro original da Mona Lisa, por exemplo? Pessoas pagam. A questão de valor depende muito de como a comunidade aceita e está disposta a pagar por aquilo ali. Então, muitas oportunidades vão ser geradas, desafios também, obviamente, especialmente éticos, legais, para a área de proteção de dados, a área jurídica, no metaverso, mas metaverso não é moda, é tendência. Todas essas visões que a gente quis trazer aqui é para consolidar, agora sim, essa definição final de que o metaverso é um lugar digital onde você vai ter representações digitais de pessoas, de lugares e de coisas. Então, ele é uma nova visão ou talvez a próxima fase da evolução da internet. Alguns chamam, né, que o metaverso é a internet 3.0 ou a web 3.0. A gente tem muita coisa para evoluir até lá, mas é um caminho sem volta e eu não vejo a hora de estar podendo jogar fora o meu iPhone aqui e utilizar o meu óculos, onde eu vou ter todas as funcionalidades que eu tenho no meu telefone e muito mais, e estar com a mão livre aqui para poder trabalhar.
tá bom? Então, eu queria deixar aqui os meus contatos. A minha principal rede social é o LinkedIn, mas eu passei a usar bastante o Instagram depois que comecei a publicar meus livros escritos no Word, e muitas reuniões no Teams também. E, mais uma vez, querendo deixar uma mensagem aí de carinho para todos vocês nesse momento de a gente está voltando, né, ao normal. Talvez a terceira edição do Wiki aí seja presencial, que vai ser melhor ainda para a gente sentir o calor do público, né, as palmas, as conversas depois da palestra. Mas aproveitem muito a semana, tem muito conteúdo de qualidade, muitos profissionais que eu sou fã e que paro para ouvir quando falam. A gente não tem hoje uma curadoria, né, de tudo que a gente consome da internet, né, e aí a gente tem um monte de a gente consegue diferenciar, né, separar o joio do trigo, o que é fake do que é fato, e pessoas acreditam em qualquer coisa. Esses dias eu fiz até uma brincadeira no Instagram, publicando uma foto do 1º de abril, e depois coloquei uma mensagem que, mais do que acreditar em tudo que vocês veem, leem ou ouvem na internet, acreditem em vocês e, para isso, se capacitem. E aqui é uma excelente oportunidade para fazer isso dentro do Microsoft Week 365. Passo de volta para você, Letícia. Desejo a todos aí um ótimo evento. Parabéns para a organização, que ele também seja um evento suave aí, passe tranquilo, sem grandes problemas, que organizar evento não é fácil, então parabéns por mais essa edição. Eu acho que você está com fone mudo. Lê, dá uma olhadinha aí. Isso acontece, é o nosso mundo de pandemia para cá também. E pessoal, se tiver alguma pergunta enquanto a Lê arruma lá o áudio, verifica se tem alguma questão técnica, mas se tiver alguma pergunta aqui, por favor, fique à vontade para colocar. Eu estou olhando aqui também o chat, vendo a galera que está aí. Ó, estou vendo que tem outros MVPs também aqui, Rafael. Agora Voltei. entrou o áudio. Pronto, Lê, voltou. Voltou? Abraço a todos os MVPs que estão aqui assistindo também e os que vão palestrar no evento. Agora estamos te ouvindo, Lê. Show, obrigada, Glauta. Eu estava acompanhando aqui, né? Até estava comentando com as meninas do meu time aqui. Você estava falando, né, da realidade virtual e tal. Eu lembro que quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, lá, né, 2000 e alguma coisa, tinha aqueles primeiros brinquedinhos de bichinho virtual, né, que a gente cuidava, alimentava eles ali. E hoje, né, assim, a gente voltou lá atrás, até estava brincando com as meninas aqui. Ao mesmo tempo, né, que é uma nostalgia a gente lembrar disso, a gente olha e vê quanta tecnologia evoluiu e para onde a gente está indo, né? Inteligência artificial, essas coisas todas, né? Os dados, né, aliados ali, algo muito legal, né? Se a gente poder presenciar isso hoje, né, aos pouquinhos, né, entrando nisso, é muito gostoso. Glauter, obrigada, viu? Espero Obrigado, você ótimo na evento. edição de novo, né? É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo, viu? Valeu, gente.